vestibulado! Tudo bem com você? Essa é uma das aulas mais esperadas do nosso curso, a aula da técnica do chute! Para absolutamente tudo que você for fazer na sua vida, você tem duas maneiras de começar. Uma é você simplesmente chegar, fazer e pronto, tá tudo certo. Ou fazer de forma estratégica, utilizando técnicas e metodologias. E é por isso que você tá aqui. E para chutar, na hora da prova, não é diferente. O que eu vou explicar para você agora não tem nada de mágica ou milagre ou ritual religioso, não é nada disso. Tudo que a gente vai ver agora é baseado em matemática e estatística. Eu vou contar uma história para você. Imagina você, de repente você é um candidato aí para o curso de medicina que passou 4, 5 anos no cursinho estudando que nem um tarado, estudou, se dedicou, sacrificou sua vida pessoal, enfim. O seu mundo durante esse período todo ficou voltado apenas para entrar numa universidade de medicina. E aí, de repente, tem uma outra pessoa, um outro candidato que nunca se dedicou, não chegou nem a fazer cursinho, saiu direto do ensino médio, foi prestar vestibular também e resolveu chutar todas as respostas na letra C. E por uma coincidência do destino, a maioria das respostas eram justamente a letra C. E essa pessoa, sem se dedicar, acabou acertando mais do que você. Você acha isso justo? Claro que não, né? E é por isso que isso não acontece. E isso não acontece porque as instituições que estruturam o vestibular, elas estudam muito para estruturar o gabarito da prova. Eles seguem uma lógica, eles seguem um padrão. Para facilitar esse exemplo, eu vou colocar agora para você o gabarito da FUVEST 2012. A FUVEST é o vestibular para você ingressar na Universidade de São Paulo. Eu só vou utilizar como exemplo a FUVEST. Por quê? Porque essa prova, logo nas 10 primeiras questões, a gente tem bem claro esse exemplo que eu quero te passar. Então, a gente tem aí, se você parar para observar, nas questões de 1 a 10, duas respostas para cada alternativa. A gente tem duas com a letra A, duas com a B, duas com a C, duas com a D e duas com a E. Você acha que isso é uma coincidência? Não é, né, gente? Para não acontecer aquele exemplo lá do início da nossa aula, do cara que foi prestar medicina e ele chutou tudo na C e foi mais assertivo do que uma pessoa que realmente se preparou para prestar vestibular, as respostas elas são equilibradas. Como a gente tem na prova da FUVEST como exemplo, um total de 90 questões, pegando essas 90 questões e dividindo por 5 opções de alternativa, a gente vai ter em média 18 respostas para cada alternativa. Essa técnica, ela serve para todos os vestibulares que você for prestar de múltipla escolha. E claro, pro Enem. Tá, e aí, Cris? O que eu faço com isso? É agora que entra a técnica do chute. Olha só, eu quero deixar bem claro, ou melhor, muito claro, que é óbvio que não adianta você chegar lá na sua prova e falar assim: ah, a Cris falou lá na aula de inteligência emocional que eu posso chutar 18 na A, 18 na B, 18 na C e por aí vai. Não é nada disso, hein, gente? Por favor, atenção agora. Para você ser assertivo na hora do chute, você precisa ter acertado, ter conhecimento para resolver as questões fáceis e médias da prova. Porque a prova, quando ela é estruturada, ela é dividida em questões fáceis, médias e difíceis. É claro que você não precisa chegar lá e gabaritar a prova de vestibular, até porque isso é humanamente impossível. Porque para gabaritar uma prova, você precisa de muito conhecimento, de muita informação e a gente não tem noção o que exatamente naquele ano vai cair de matéria. Então, qual que é a paradinha aqui? Se você focar em resolver e acertar as questões fáceis e as médias, isso vai dar mais ou menos uns 65% da sua prova, que é um excelente percentual. O que você vai fazer com os outros 35%? Aplicar
a técnica do chute. E eu vou te explicar agora como você vai fazer isso. Para ficar claro, eu não tô falando para você chegar lá e focar em fazer só 65% da sua prova e depois você chuta os outros 35% e faltando 2 horas de prova você já pega e vai embora. Não, não é nada disso, gente. É claro que se você tiver tempo para você resolver as outras questões, as questões difíceis, você vai resolver. Só que a gente está falando de uma realidade e a gente sabe que é humanamente impossível você desenvolver, resolver uma questão desses vestibulares mais difíceis, como a FUVEST, o Enem, a Unicamp, enfim, em apenas 3 minutos. E olha, eu digo mais, quanto mais conhecimento que você tiver, mais o seu tempo de prova vai ser comprometido. Por quê? Porque você vai dar de cara ali com uma questão de física, por exemplo, e você sabe que você sabe resolver aquela questão. Então você vai ficar ali, ó, focado em resolver aquela questão. E o tempo nesse momento passa a ser seu maior inimigo. Então, com essa realidade, você não vai ter tempo de fazer 100% da prova. Por isso, que se você focar em 65%, os outros 35%, por falta de tempo, você aplica a técnica do chute. E vamos combinar, né? Que ser assertivo em 65% de uma prova com 90 questões, você atinge a maioria das notas de corte. Provavelmente vai faltar só para a galera de medicina, de psicologia, enfim. Ufa! E agora, de 90 questões, a gente está falando em focar em 60 questões. Isso não te dá um alívio? Porque com as outras 30, você vai ser estrategista e aplicar a técnica do chute. Bom, então recapitulando, os vestibulares, eles têm uma estratégia para elaborar os gabaritos. E a gente está usando justamente essa estratégia para elaborar a técnica do chute. Então vamos lá, o que você vai fazer exatamente na hora da prova? A maioria dos alunos tem essa dúvida e me perguntam constantemente: Cris, o que é melhor? Eu faço uma questão e já passo logo de cara pro gabarito? Eu não aconselho. Para a gente seguir e aplicar essa técnica, a minha sugestão é que você logo de cara identifique as questões, a gente vai falar já já sobre isso, as questões fáceis e médias, resolva essas questões e quando você concluir a prova inteira, você passe essas questões para o gabarito. Vai ficar mais fácil para você aplicar a técnica do chute, sabendo, em média, fazendo um cálculo rápido, quantas respostas você tem por alternativa. Como é que você faz para identificar quais são as questões fáceis, médias e difíceis? Isso é extremamente individual. Você vai pegar a sua prova, vai ler a questão e você, com a sua percepção e com o seu conhecimento, vai identificar. Leu a questão, você sabe resolver? Legal, é uma questão fácil para você. Leu uma questão, nossa, essa questão, meu Deus, o que é isso? Não consigo resolver. Nossa, não para, porque para você essa questão é considerada difícil. O que você vai fazer com as questões difíceis? Você vai pegar um cantinho lá na sua mesa, na hora do vestibular, e vai escrever a lápis o número da questão. Por quê? Para facilitar, na hora de passar para o gabarito, você já identificou, você já sabe qual questão é difícil e que provavelmente você vai voltar nessa questão com mais atenção se tiver tempo ainda de prova. Se você identificou que uma questão você consegue resolver, mas que o tempo para você chegar a uma conclusão e uma resposta vai ultrapassar essa média aí de 3, 4 minutos por questão, então ela também é considerada uma questão difícil. Pega essa questão, anota na mesa também e pula, e deixa ela para voltar no final. Gente, uma das coisas mais importantes para você ingressar no vestibular, na universidade, no curso dos seus sonhos é ser estrategista. A prova, ela não tá só preocupada com o seu conhecimento, ela quer testar o seu raciocínio lógico. Você já resolveu as questões que você identificou, como as questões fáceis e as médias. Resolveu e chegou a uma alternativa assertiva. Você anotou ali na sua mesa as questões que você identificou como as difíceis. Nesse momento, agora que você tem aí um tempo sobrando para finalizar a prova, você vai voltar nessas questões consideradas difíceis e tentar resolver as que você realmente souber. Resolveu a questão,
Chegou uma alternativa assertiva, ótimo, tá tudo certo. Vamos considerar que você acertou essa questão. Se você pegou uma questão difícil, que você tá ali meio em dúvida, ainda não tem certeza absoluta, não tente adivinhar, não gaste o seu tempo tentando adivinhar a resposta se você não tiver convicção. Vamos deixar essa questão de lado e deixar para chutar no final. Depois que você já passou, já repassou a prova inteirinha, na hora que o fiscal pontuar, avisar ou escrever na lousa que faltam 30 minutos para você entregar a sua prova, você vai começar a passar todas as questões que você realmente conseguiu fazer e chegar a uma resposta para o teu gabarito. Gente, essa hora, atenção, calma, tá tudo certo. Passe para o gabarito com atenção. Por quê? Porque se você, na hora da pressa ou do nervosismo, por causa do tempo, de verdade, 30 minutos é mais do que o suficiente para você passar as alternativas e ainda aplicar a técnica do chute. Se nesse momento você deixar o nervosismo te dominar, é claro que com o vestibular isso não acontece. Mas de qualquer forma, passe com tranquilidade. Por quê? Se você se atrapalhar ou errar uma alternativa, isso pode impactar e comprometer toda a sua prova. Então, passou as questões que você sabe, que você acertou, deixou em branco as que você não sabe, que você não chegou a uma resposta. Nesse exato momento, com o gabarito preenchido, você vai olhar para ele e analisar quantas respostas você tem com a letra A, quantas com a letra B, com a C, com a D e com a E. Ah, vale lembrar também que a Unicamp, por exemplo, só tem 4 alternativas, de A a D. Mas enfim, a maioria tem até E. E agora, começa a aplicar a técnica. Então vamos supor que você identificou que você tem aí uma média de 20 questões com a letra A, 18 com a B e 9 com a C. Você já vê logo de cara que tem alguma coisa errada, que estão faltando respostas com a letra C, por exemplo. O que você vai fazer? Chutar as que você não sabe na letra C. Ah, e tem um detalhe. Quando você estiver passando as alternativas e tiver nas suas questões, nas questões que você considera que são as questões difíceis, e, por exemplo, você bateu o olho lá na questão e você tem certeza que não é a alternativa C. Você não sabe a resposta, não tem certeza da resposta, mas você tem certeza que não é a C. O que você vai fazer? Faz uma observação do ladinho da tua prova e na hora de chutar, você, é claro, não vai optar pela C. Na sua análise, você vai colocar a segunda alternativa com menos questões do seu gabarito. Por exemplo, na sua análise, vamos supor que seja a letra D. Você sabe que não é a C, vai e chuta na D. Outra situação que pode acontecer. Vamos supor que nessas questões difíceis, você fique em dúvida entre 2 opções de alternativa. Como exemplo, a letra A e a letra E. Em qual você vai chutar? Você vai olhar lá no seu gabarito de respostas e vai fazer de novo a análise. E vamos supor que você colocou 20 alternativas na letra A e 17 na letra E. Você vai optar pela alternativa E. É importante ficar claro, gente, que essa técnica do chute, ela serve para você aplicar em todos os vestibulares. A única coisa que você precisa se atentar é que em alguns vestibulares, como a Unicamp, por exemplo, a gente tem só 4 alternativas, só 4 opções de respostas, de A a D. Então, o que você vai fazer? Vai aplicar a técnica, lembrando e levando em consideração que a gente vai ter, em média, nesse caso, 22 respostas por alternativa, e não 18 para os vestibulares que tem 5 opções de respostas. Se você quiser, inclusive, testar a eficiência e a lógica da técnica do chute, a minha sugestão é que você pegue aí um gabarito de uma dessas instituições e conte. Você vai ver que essa regrinha e que essa média, ela vai bater. Então agora, para finalizar, vale lembrar que essa técnica que você vai aplicar, ela é baseada numa probabilidade maior de acertos. Cris, então é certeza que tudo que eu chutar eu vou acertar? Não, não é certeza. Mas o que você prefere? Você prefere ir lá e chutar de forma aleatória ou ter uma técnica, uma estratégia baseada em probabilidade que vai garantir uma quantidade maior de acertos? É matemática, gente. Até a técnica do chute é matemática. Então é isso, vestibulados queridos. A gente se vê na próxima aula.